Sobrinhos, eu uni a primeira parte deste vídeo com a segunda, então se você assistiu o anterior, clica na parte 2 que eu vou deixar na divisão aqui no vídeo, beleza? Partiu! Atenção, atenção! Eu escrevi esse roteiro há muito tempo mesmo, e deixei na gaveta essa obra. Até porque ela tem um estilo de arte e velocidade muito diferentes do que estamos acostumados, mas finalmente decidi trazer ela depois de tanto tempo. Vou deixar o nome aqui e também nos comentários. Dito tudo isso, bora para o vídeo. Segundo as lendas, quando os mortos-vivos se levantam no mundo, uma série de desastres, tormentas e mortes começam a vagar pela Terra. Mas e se o morto-vivo em questão não for tão mal assim? E se ele, por acaso, fosse um paladino? Um famoso paladino que luta pela honra de quem serve, vestindo gigantes armaduras confiáveis e lutando até a morte. E assim se inicia a nossa história. Em um porto pacífico ao sul do continente dos Celtas, na cidade de Hamlet. A paz por aqui era tão normal quanto os peixes de água salgada. Até que um monstro de outro mundo quebrou essa tão agradável paz. No caso, um morto-vivo teria invadido a cidade e uma horda de tropas templárias estaria atrás dessa odiosa, calamitosa criatura. Os moradores em prantos se trancam em suas casas com medo de tal criatura tão maligna e vil, enquanto as tropas continuam vasculhando esta cidade. E escondido atrás de alguns barris, se esgueirando e se escondendo, podemos ver este morto-vivo que rapidamente se assusta quando um gato começa a falar com ele. E sinceramente eu também me assustaria se meu gato do nada falasse comigo. É até estranho esse encontro do destino, onde o esqueletinho observava que existe um espírito possuindo este gato, por isso possuía essa habilidade de se comunicar. E o gato ainda diz que isso é até normal, muitos animais deste mundo são possuídos por espíritos, mas o que não era normal é um esqueleto vagando livremente pela luz do sol. E este esqueleto, que é o nosso protagonista, diz que é a sua primeira vez fora do abismo. O gato ainda questiona do porquê ele estaria andando pela terra tão livremente, e o esqueletinho monta um discurso onde o abismo é um lugar muito perigoso e como ele nasceu com um corpo muito fraco, teve a brilhante ideia de fingir ser um esqueleto de estudos de um poderoso Lich para poder aprender magias. E isso funcionou muito bem por muito tempo e sem nenhuma desconfiança. Até que um dia, após ouvir uma conversa bem cabulosa do Lich, que ia fazer com o seu pobre corpinho de esqueleto, ele se revelou e ofereceu para ser o seu ajudante. Mas não por muito tempo. Ele conseguiu estragar um grande aparelho do laboratório. E quando fugiu, também levou diversos tesouros, já que o grande Lich disse que ia dar uma lição assustadora nele. O resumo da história, ele quebrou e roubou um dos maiores monstros do abismo, e por isso não poderia retornar para lá. O gato, ouvindo isso, tem um pequeno ataque cardíaco e decide sair de fininho para não se envolver com um tal ser tão sem noção. Mas o esqueleto pega ele pelo rabo e diz que precisa de ajuda, que até entende do porquê o grande Lich estaria atrás dele, mas não fazia ideia do porquê os humanos também estavam. E bom, o gato explica que é por conta das velhas histórias, que os mortos-vivos são sinônimos da calamidade e morte para os humanos, e por isso vão ser caçados. E no meio desse bate-papo todo, o esqueleto avista uma movimentação vinda dos portões da cidade, e somos apresentados a uma nobre chamada Eirene. Com isso, os guardas da cidade se apresentam respeitosamente e informam que a cidade estaria fechada por conta da caçada ao morto-vivo. A tropa apenas passa reto e agradece por essas informações. O esqueleto, por sua vez, pergunta ao gatinho sobre aquelas tropas e todos os adornos que usavam, e prontamente é respondido que eles são cavaleiros da justiça, aqueles que levam a luz e protegem o povo. Isso causa uma certa emoção no morto-vivo, e ali ele decide que quer ser um cavaleiro respeitável. Seu nome então seria o maior dos cavaleiros, Grey, o morto-vivo cavaleiro. Um tempo se passa e já naquela noite, Grey aparece com um saco cheio de equipamentos de cavaleiros.
e ainda roubou um manual de dicas de como se tornar um cavaleiro confiável. E isso deixa o gato maluco, que desacredita totalmente no garotão ali, dizendo que ele nunca será, jamais, nunca, nunquinha, nem em outra vida seria um cavaleiro, porque precisaria de um cavalo, e bom, ele não tinha um cavalo. E claramente ele fica todo tristonho, realmente concorda com o gato que ele precisaria de um cavalo para ser um cavaleiro. Mas, sem pensar duas vezes, ele cria um círculo de invocação mágica e brota um cavalo morto-vivo. Este seria o grande Tenedos. Mas ao ser invocado, o cavalo fica sensível e espantado. E sim, é um cavalo que fala também. E ele fica boladão por ter se tornado um morto-vivo. A cena corta e somos levados ao castelo do Conde Caspar, o Lorde de Hamlet. E podemos ver que Eirene foi ao seu encontro, e ali eles começam uma discussãozinha de que ela deseja tomar o trono da sua família. Mas o clima esquenta e o conde rejeita a ideia de ajudá-la, porque já havia jurado lealdade ao rei. Vendo essa cena, Eirene joga um lenço na frente do duque, o chamando para um velho costume dos cavaleiros, também chamado de duelo do Yu-Gi-Oh! Enquanto isso, do lado de fora, o trio mais estranho já formado continua fugindo dos soldados nas vielas da cidade. E então, eles têm a brilhante ideia de usar as armaduras para poderem se esconder melhor. O gato continua surtando e dizendo que é impossível para ele se tornar um cavaleiro templário. Afinal, Lich, como ele, são seres das trevas e templários são o oposto, seres de luz. É completamente inviável. Porém, aqui até o pé de pano concorda que Grey pode ser sim um cavaleiro templário. E bom, parece que aqui ele até desistiu de argumentar, sobrando apenas o silêncio e a solidão na mente do gato. Então, ele muda totalmente após uma conversa breve com Grey e decide ajudar ele a de fato se tornar o maior cavaleiro da luz. Com isso, ele se disfarça de cavaleiro e aproveita para disfarçar o cavalinho também. E ambos ficam bem chave nesses trajes. Eles passam por alguns guardas e não levam nenhuma suspeita. Com isso, Grey fica todo bobinho e animadinho pela sua ideia ter dado tão certo. E a partir disso, ele está indo para uma taverna para tentar encontrar um mestre cavaleiro que o aceite. Já lá dentro, ele tem uma rápida conversa com o Senhor Gatinho. E sobrinhos, não faço ideia de qual é o nome desse gato. Eu li essa obra em vários sites e nenhum deles falou o nome dele. Logo vai ser apenas gato e suas derivações. A conversa é prontamente interrompida por uma empregada que o conduz até sua mesa. E no meio do caminho, a galerinha do barulho de dentro da taverna já o observa. Sabem que é um rosto novo e tem um leve interesse neste cavaleiro. Já na mesa, o gato questiona se Grey teria algum tostão consigo, coisas de valor para não passarem necessidades. Mas Grey só roubou uma única peça da sala de tesouros do Grande Lich. E obviamente, o gato tem uma nova decepção, porque eles não teriam nenhum cascalho. E por conta disso, eles se sentem em uma mesa onde estavam rolando apostas. E subitamente começa a ganhar todos os rounds, um atrás do outro, até o momento que o gatinho dá umas advertências, avisando que ele deveria perder alguns rounds para não ficar tão esquisito. Mas o NPC chama o Grey para uma aposta mais arriscada, colocando logo 10 moedas por vez, e mesmo contra a orientação do gato, ele vai e aposta todo sorridente. E a cena logo corta com Grey saindo da taverna com uma sacolona de dinheiro e ostentando ter ganhado todas sem perder. Mas, como nem tudo são flores, da taverna saem as pessoas que apostaram contra ele, todos armados e desconfiados que o Prota tenha trapaceado. Mas ele não teme e nem treme, e neste momento sobe em Tenedos e faz uma pose de coragem e firmeza, e ele cavalga em direção aos rapazes, pisoteando e chutando todos no caminho em um ato de extrema violência. Ele deixa todos eles no chão, literalmente passou o cavalo neles. E de fundo, observamos que um homem também os observa, tem o desejo de recrutá-lo para o seu time, chamado de Os Escorpiões Vermelhos. E mais uma vez somos levados a Irene, que estaria discutindo com seus soldados sobre o duelo que terá no dia seguinte. E ali discutem sobre os problemas que estão ocorrendo no reino, como o rei do reino Isaac está tomando posse dos territórios e ameaçando a todos. Ainda diz que é para eles recrutarem cavaleiros de fora, que precisarão de toda a ajuda possível no duelo contra o Conde Caspar.
Já no dia seguinte, no local da arena onde vai ocorrer o duelo, Grey está acompanhado do bando dos escorpiões. E este bando foi recrutado pela senhorita Eirene para representá-la durante o evento. O mordomo aparece e dita as regras deste evento, onde o torneio será composto de batalhas de infantaria e cavalaria. Isso será também em turnos, igual a um RPG. E cada lado enviará um cavaleiro para o campo de batalha por vez, e cada vencedor de rodada deve aceitar o desafio do cavaleiro oposto. Ainda completa informando que, caso o Conde Casper perca, ele deve jurar lealdade a Irene, e caso ela perca, deve aceitar o casamento com o filho do Conde. E logo em seguida, os Cavaleiros do Conde se apresentam, e são contados em centenas de soldados. E, bom, do lado da Irene é um punhado de poucas dúzias de cavaleiros. E isso já causa uma risada na população, acreditando que a senhorita não teria chance de vencer este torneio pela quantidade de soldados. Mas deixando essas conversinhas de lado, o torneio então se inicia com os primeiros embates. E logo na primeira rodada, o lado da Irene vence os combates. Mas no terceiro combate ela tem a sua primeira derrota. Com isso, seu braço direito pede que ela permita sua participação, que ele poderia facilmente ganhar de 10 rodadas para mais. Mas ela recusa e ordena que os mercenários contratados deveriam participar, que o intuito deles é cansar as tropas do conde. Por sua vez, os mercenários se reúnem enquanto o cavaleiro de Eirene faz um discursinho de importância deste trabalho. Mas geral nem se importa com essas palavras, nem é como se fosse algo importante para eles além da grana. Mas de fundo, Grey pergunta se este velhote pode fazer dele um cavaleiro, que ele deseja receber um título de verdadeiro cavaleiro. Mas o velhote, que é chamado de Horus, fica bolado, dizendo que isso é ganância. Mas a Irene aparece, interrompe e faz um acordo com Grey, que caso ele derrote no mínimo 50 homens, ela o concederia esse desejo. E mais do que prontamente ele concorda, todo bobinho e feliz. O gatinho novamente entra em choque e diz que é uma loucura, mas Grey fica confiante, porque vai botar o Tenedos em combate. Mas tem um problema nisso, que só o vencedor pode mudar o estilo da luta, e neste momento eles estão lutando com espadas, e Grey não faz ideia nenhuma de como que usa a esgrima. Então eles correm para aprender contra o tempo. Com isso, a cena pula para a arena, onde a senhorita pediu ao líder dos escorpiões vermelhos para entrar em cena. E não é que o cara é bom mesmo? Rapidamente ele passa a espadada em 5 adversários seguidos, e a arena vai totalmente à loucura. Toda a população comemora junto. E vendo que o líder dos mercenários, Killer Paz, era extremamente forte, o conde decide enviar um cavaleiro especial para derrotar ele. E um gigante é convocado para lutar pelo nome do conde. É literalmente um gigante mesmo, não faz nem sentido o tamanho desse cara aí, mas tudo bem. Enquanto isso, do outro lado temos nosso prota, tentando dominar a arte da espada, mas até então ele está sendo só um fracasso. A luta entre Paz e o gigante começa. O Ruivo consegue desviar da primeira grande porrada do oponente e rapidamente realiza um contra-ataque com sua esgrima. Porém, a espada até se parte no meio, mostrando o quão rígido era a pele do grandão. Mas antes mesmo de poder pensar na trágica perca da espada, o gigante desfere um poderoso ataque em Paz, que sai voando para Chique Chique Bahia, com diversas lesões e costelas quebradas. Ele consegue recobrar a consciência e, ainda sentindo o impacto, consegue ficar de pé. Enquanto isso, o gigante prepara para desferir o próximo ataque. E em um rápido movimento, Paz diz a si mesmo que precisará de um pagamento dobrado por este serviço, e consegue pular por cima do ataque, e ir em direção aos olhos desse gigante, onde sua espada quebrada consegue cortar os olhos dele e deixá-lo temporariamente cego. Paz ainda se posiciona para uma nova investida usando suas últimas energias, e então desfere um ataque forte o suficiente para fazer o grandão cair, enquanto diz que Paz joga sujo demais. E temos essa cena toda engraçadinha dele cuspindo sangue, mostrando que apanhou demais nessa luta. Depois da disputa, ele é retirado da arena para tratamento médico por ordens da própria senhorita. E a cena novamente retoma Grey e o Senhor Gato, tendo lá uma discussão toda boba, onde o Prota está forjando uma arma para si, já que não consegue usar habilmente uma espada comum.
A noite vem chegando e é explicado que as lutas se estenderam até a calada da madrugada. O lado de Irene sofreu grandes percas, como 4 mortos, 7 feridos e vários desistentes, e deixando de lado apenas 6 soldados aptos para a luta, enquanto, do lado do Conde Caspar, ainda havia um total de 61 soldados totalmente dispostos. E enquanto as lutas se seguiam, Horus solicita a paz que traga seu soldado que havia aceitado o desafio dos 50 homens. Mas, sem estender muito a luta de fundo, ele ouve que mais um de seus soldados caiu. Então, angustiado, sai correndo para a arena, porque deseja ser o próximo competidor. Mas antes de chegar na arena, uma forte pressão é sentida por todas as pessoas presentes, chegando a vibrar a terra e ranger os prédios. E quando Horus encara de onde estaria vindo tanta pressão, aparece o nosso Grey, carregando sua nova arma forjada, uma porta de casa de rico. Digo, uma porta gigantesca de pelo menos uns 15 metros de altura. E isso causa um espanto gigantesco nas pessoas ao redor. E Grey pergunta quantos soldados ainda faltariam do lado do Conde, com uma expressão extremamente séria. Horus rapidamente avisa que tem mais de 50 soldados e ele poderia lutar à vontade. E a expressão séria troca de lugar por uma expressão de felicidade ao ouvir isso. Então, o Prota faz uma brincadeirinha saudável. Arremessa a gigantesca arma na arena, que ao colidir no chão, devasta tudo ao redor. Então, ele salta em cima da sua imponente e majestosa arma, enquanto faz uma expressão de estar pronto e totalmente excitado para lutar. E no chão, temos esse soldado aí que seria o seu oponente, mas vendo que isso era mais do que ridículo em termos de força, ele pede rendição. E sinceramente eu também pediria se alguém arremessasse uma porta de rico na minha direção. Imagina se isso bate no dedinho. E a partir disso, os soldados do lado do conde começam a desistir em sequência e brigar entre si, dizendo que não tem mais o desejo de lutar. E de fundo, o próprio conde fica furioso, porque esta arma forjada é a porta do palácio dele. Ou seja, realmente era uma porta de rico, mas era roubada ainda. O conde então usa de sua lábia elogiando Grey e dizendo que ele é especial, e sugere que a batalha mude de esgrima para cavalaria. Grey incrementa que caso seja cavalaria, ele gostaria de lutar contra todos os soldados de uma vez só. E Irene fica travada, em choque por isso, mas Grey confirma que está confiante e vai trazer esta vitória completa. E ela apenas consente e confia naquele ser à sua frente. Com este anúncio, o Gatito e Tenedos aparecem saltando de cima das casas e essa cena nem parece ser real de se imaginar, mas enfim. Grey também pula para montar em seu bravo cavalo. Ao entrar em informação, o gato pergunta o que diabos estaria acontecendo e por que tem um batalhão de soldados à sua frente. Mas antes da explicação, as tropas começam a avançar para cima de Grey. O primeiro soldado avança com uma fome de matar o Prota, mas ele consegue esquivar e no mesmo momento saca sua espada e faz uma movimentação incrível de esgrima. Mas o soldado sentiu só a vontade da espada, porque Grey perdeu ela antes mesmo de atacar. Ele não faz ideia de como que usa uma espada. Enquanto a espadinha sai voando lá no fundo, olha ela, adeus. O soldado fica até bolado e corado, achando que Grey estava provocando ele. E por conta dessa ação, todos os soldados inimigos ficam extremamente irritados. Então, o Prota para e pensa, já que a espada não está sendo fácil, ele vai usar aqui o que os Liches têm mais facilidade, a pura magia. Então ele começa a conjurar diversas magias para ele e seu bonde. E nessa exata cena podemos ver que eles estão super bufados, ativaram o hack. E as cenas seguintes foram cortadas por exibirem cenas de violência, sangue e sadismo extremas. Segue as imagens do grande cavaleiro passando e derrotando os inimigos como se fosse o próprio inferno na Terra. E com isso, ele deixa todos os inimigos no chão com diversas lesões e sangue espalhado para todo lado. Um dos soldados o compara com um verdadeiro demônio. De fundo, Eirene se apresenta e entrega a espada que Grey perdeu no início, e o parabeniza por essa vitória. E ele fica todo emocionadinho e pergunta de maneira envergonhada se vai ganhar mesmo o título de cavaleiro. E claramente, a gatona aí vai cumprir com seu acordo. Depois dessa cena única e até um pouco desumana, as pessoas locais entram na arena para comemorar junto de Grey.
todos muito empolvorosos em ver um poderoso cavaleiro derrotando inúmeros inimigos de uma única vez. Após esse evento, e feito bem às coxas mesmo, Eirene dá o título de Cavaleiro da Lua de Prata ao Prota. E como era o seu objetivo, o nosso meninão fica super bobo e feliz com isso. E ele continua lendo o seu almanaque de como ser um verdadeiro cavaleiro. E lá existem capítulos meio duvidosos, onde é dito que os cavaleiros dão os tesouros que encontram aos pobres. Mas Grey não havia nenhum tesouro e nem sabia o que era uma pessoa pobre. Mas o gato diz que, comparado ao conde, toda a cidade seria pobre e o castelo estaria rodeada de tesouros e moedas. E bom, no dia seguinte, está literalmente chovendo dinheiro pela cidade. E sim, o Prota roubou do conde para doar para a galerinha. Aqui ele está fazendo um cosplay de Robin Hood. E claro que essa notícia rapidamente chega à sua senhorita, que não faz uma cara lá tão agradável assim. Na verdade, entra em um espanto. E bom, do outro lado, temos o próprio conde indo brigar com Grey por ele ter roubado o tesouro e distribuído para os civis. E assim, não é nem como se o Prota tivesse feito na maldade. O argumento dele é que não tinha como saber, afinal, não tinham nomes nos tesouros. E neste momento é quando Eirene chega, e o tio dela fica com um olhar de singelo medo, afinal, ele havia prometido os votos para ela se ganhassem o duelo, e meio que ele estava fugindo dela desde então. A garotona fala em seu ouvido que, se não cumprir os votos, ela pode remover o título de conde dele. E claro que ele fica todo temerário com o que pode acontecer. Mas no fim, cede esses votos, mas ainda alerta que não vencerá o rei só com algumas tropas que ele dera a ela. Nosso garotão toma uns sermões até porque foi merecido, mas no fim, Eirene agradece pela pressão que colocou no duque fazendo isso. Já no dia seguinte, a companhia de Eirene está indo embora, indo para a Cidade Branca. O gatinho encara os soldados da tropa e sente que algo ruim pode acontecer ao ver que os soldados do conde estariam entre meio a eles. E após uma marcha que durou 5 segundos, a noite cai. E acampamentos são montados, e um dos soldados avisa ao nosso cavaleiro que o Lord Horus o chamou com certa urgência na tenda de Irene. Lá, Horus e Abby e Irene estão travando uma discussão. Eles não aceitam serem enviados como mensageiros, enquanto Grey é o único que ficará ao lado dela. Ele poderia ter mil intenções negativas e ferir a princesinha. E por toda essa comoção, ela questiona o seu fiel Horus se caso Grey tivesse segundas intenções, se eles seriam capazes de o parar. E pelo choque de ambos, é visível que não. Neste momento, o Prota entra na tenda e os olhos dos dois cavaleiros penetram em sua alma como se ele tivesse feito algo muito, muito ruim. Mas ambos apenas informam que estão contando com ele para proteger a sua senhorita. E após isso, deixaram o acampamento para servir como mensageiros. A gatona explica que a função do Prota agora é ficar perto dela e acabar com qualquer coisa que a ameace. E ainda completa que ele é muito suspeito e em qualquer outra situação não o teria aceitado, mas devido às situações não se importa com o que ele foi antes de chegar ali, mas a partir do momento que jurou lealdade, seria seu fiel cavaleiro. E enquanto estão tendo esse discurso fofo, o gatinho arregala os olhos ao ver uma figura sombria sobrevoando o acampamento. E mais que rapidamente, ele rasga a tenda. Este é um enviado para assassinar a Irene. Este enviado é um assassino do grupo do Corvo, um grupo destemido e de excelentes assassinos que matam qualquer um dependendo da moedinha que se pague. E dentro deles existia um assassino nomeado de Espectro, que seria o mais temido porque ele não mataria apenas por dinheiro, mas sim por sadismo, por diversão. E retornando para o ataque, antes do assassino assassinar a Irene, a espada do Prota sai voando na sua cara. Ele ainda não faz ideia de como que usa uma espada. E ao encarar a figura, se questiona do porquê ele teria uma intenção de matar tão intensa quanto a de um grande Lich. Mas no meio desses pensamentos, o assassino avança sedento para cima de Grey e desfere ataques tão velozes que até mesmo Prota em pensamentos diz que acabou, que ali estaria morto. E antes de comemorar,
O espectro avalia a espada e nota que ela foi quebrada em várias partes. E detrás dele, o Prota aparece com lágrimas no rosto. Afinal, o assassino havia dito que o tinha cortado em várias partes e isso assustou o nosso garotão. E por isso, ele estava com medo, e isso foi uma coisa horrível de se dizer enquanto prepara para dar um tabefe no espectro. Sobrinhos, atenção, lembrando que o Gray é tipo uma criança neste mundo, ele literalmente nasceu há pouco tempo, então ele é super inocente em várias coisas e super bobinho, enfim. Voltando. E no meio deste tapa, o vilãozinho mentaliza que poderá se defender de um ataque tão patético, mas só fica na imaginação dele, porque Gray mete um tapão tipo a mãe de vocês quando chega em casa e tem louça na pia. E Irene apenas diz para retirar o cara dali, e avisa que, em média, aparece um assassino a cada 3 dias, então já estava bem acostumada com tudo isso. E finalmente, a Nossa Senhorita conta sobre o enredo do que estava acontecendo. Basicamente, há alguns meses atrás, o grande duque dos Becker teve uma morte inexplicada, e seu testamento deixava que a sua única filha, no caso a Irene Becker, iria herdar o seu título e propriedades. Porém, naquele exato momento, um filho ilegítimo apareceu. Por sua condição, ele não teria direito a nada, mas foi o próprio rei que o trouxe. E o rei é o rei, né? Ele atestava a legitimidade do garoto e dava poder para ele ter direito à sucessão. E justamente pelo filho ilegítimo ser um homem, ele quem encabeçou o direito da herança e títulos ao invés da filha do grande duque. E sim, acho que todo mundo percebeu que isso aqui era claramente uma conspiração, mas quem é que vai mexer com o rei? Algumas pessoas temem o rei e sua autoridade, e por isso ninguém ousaria ajudar, mesmo sabendo de toda a verdade. Outras pessoas, vendo os benefícios que conquistariam, tentariam ajudar outros lords para ganharem mais com isso. Basicamente, desde que Irene perdeu seu pai, é como se o mundo quisesse que ela desaparecesse o mais rápido possível. E por isso, tentativas de assassinato são bem frequentes. A trupe da senhorita Irene finalmente chega à Cidade Branca, e lá são ovacionados positivamente. Muitas fofocas rodeiam o povo, incluindo do lendário Cavaleiro da Lua de Prata, aquele que poderia derrotar um batalhão sozinho. A garotona informa que, como Gray agora é um cavaleiro da família Becker, ele precisará de uma nova armadura. E não é para se preocupar, ela vai bancar todos os custos, e o mais importante ainda estaria por vir. Ela vai convidar todos os nobres para um banquete, para mostrar que está viva e trouxe bons reforços, incluindo seu novo cavaleiro. E ele deveria ir dançar com ela no banquete, e o Prota não sabe nem reagir a isso, apenas faz uma carinha toda idiotinha. Porém, nesse instante, de cima da grandiosa cidade, um ser em formato angelical se apresenta e observa o nosso garotão. Um Lich no nível imaturo. E ela está se comunicando com alguém sobre um tratado chamado de Greystone, que é um acordo entre esses seres angelicais e os Lichs. Retomando para o quarto do nosso garotão, ele está encarando a bela armadura que foi feita sob medida somente e exclusivamente para ele. Ela é grande, reluzente, de fato, é uma armadura já feita. Aqui o gatinho está dançando o maior break, tentando ensinar o que é uma dança para o Prota. E eles ficam dançando até serem interrompidos por uma das empregadas que bate a porta. E ela estaria ali para conduzi-lo até a sua senhorita. Já junto a ela, ele acha o vestido dela maravilhoso ao ponto de ele mesmo pedir para usar como hobby mágico. Ela acha estranho ele querer vestir um vestido, afinal ele seria um homem, e aqui o Prota quase se entrega perguntando se realmente ele era um homem. No fim, nem ele sabe o que é. E a Irene até imagina que, já que ele não gosta de falar do seu passado e gosta de coisas reluzentes e vestidos, poderia talvez ser uma mulher. Mas o gatinho o corrige e ele diz que é tudo brincadeira. Por fim, iniciam a dança, mas é a primeira vez da NPC esquisita ir dançando com alguém com armadura. E também é a primeira vez do nosso garotão dançando. Logo, isso aqui ia virar uma maluquice com 100% de certeza. O Prota acha super divertida essa brincadeira toda, até que a figurante aleatória o chama para dar um rolezinho pelo castelo e o nosso pobre menino tomado de inocência topa na hora. Lá fora, a menina está com o pé todo estourado, o Gray pisou nela diversas vezes durante a dança. Enquanto reclamava de seu pé dolorido, pede se o Prota poderia ter uma pomada ou algo do tipo.
E o gatinho dá a maior moral que o figurante ali estaria dando em cima dele. Mas o nosso menino entende que é só para curar aquela ferida. E de maneira bem simples faz isso usando magia divina. E isso deixa uma forte impressão na garota, que no caso se chama Chelly, um cavaleiro que poderia usar magia. Porém, nisso aparece outro figurante e fica super triste pela cena, um cavaleiro segurando os pezinhos de sua amada. E justamente por isso, ele o chama para um duelo. Afinal de contas, tudo nesse mundo precisa ser resolvido com duelos. Ninguém vai saber resolver nada à base da conversa. E de cima, novamente, o ser angelical observava a situação e testemunhou que o Lich usou até mesmo a magia sagrada, e fica ainda mais interessada nele. A cena retorna para o garotão esquisito berrando aos ventos que o cavaleiro teria insultado a jovem senhorita Chelly. Mas nem a garota conhecia esse rapaz direito. É literalmente um NPC que chegou só para fazer barulho e atazanar. E ela ainda explica sobre o que estavam fazendo ali. E bom, isso não convenceu o NPC aleatório que continua ali apontando dedos ao prota. E Irene, junto do patriarca dos Gregory, se aproxima dessa confusão. E é explicado o que ocorreu. A garota Chelly pede se o prota poderia replicar o que fez antes, a magia de cura e tudo mais. Mas ele informa que não é possível em tão pouco tempo. A magia divina queimou sua mão e demoraria alguns dias para recuperar. E ele não poderia queimar a outra, senão a armadura vai ficar inútil como marionete. O figurante aleatório continua rogando ódio para cima do prota, como se ele fosse algum demônio ou algo do tipo. O patriarca avisa a Irene que ela precisa primeiro controlar seus cavaleiros antes de vir pedir ajuda deles contra o rei. Ela inicialmente pede desculpas, mas não por algo errado, mas sim porque confia no seu cavaleiro e vai descobrir quem estaria mentindo. E, dependendo do que encontrar, se a pessoa estivesse querendo manchar a reputação dos Becker, ela com certeza o ensinaria umas lições. Já nos dias seguintes, novas tropas aparecem diante da Cidade Branca. São reforços dos aliados de Eirene. Esse era o tio Felder, e causa uma certa estranheza já que ela acabou de chegar na cidade e ele teria vindo logo atrás. Mas ele parece ser extremamente energético e bobinho. Ainda informa que a carruagem exuberante que estava em meio ao exército era do filho do tio do Felder. O pequeno Jimmy estaria lá, e estaria com algum tipo de doença que não poderia pegar o sol. E ao ir ver o garoto, ele parece até um personagem do Crepúsculo. E sério que ninguém viu que o moleque aí parece um vampiro? Após a recepção do seu tio, mais um dia vai se encerrando, e dentro do seu escritório, Eirene divaga com seus cavaleiros sobre ainda achar esquisito o seu tio aparecer tão repentinamente, e ainda mais seu filho. Ele não tinha nada a ver com os Felders, aquele cabelo branco. E logo na sequência podemos ver que dentro do castelo o tio Felder está trocando ideia com o figurante de antes. E o NPC pede desculpas por seu fracasso, não imaginou que defenderiam o cavaleiro e pede apenas mais uma chance, que agora ele teria certeza de tirar o cavaleiro da luva de prata dos Becker. Somos levados até o prota já em seu quarto, e ele estava fazendo um diário sobre coisas que deveria fazer, seus juramentos e tudo mais. É dito que liches e demônios não fazem juramento com frequência, mas normalmente honram seus juramentos, e por isso precisam viver pelas promessas que fazem. E ele vai começar pela tarefa mais fácil da lista, que é a de ajudar qualquer pessoa que pedir pela sua ajuda. E não funciona como parece. Ele é ovacionado na rua, levando tomatada na cabeça. Foram espalhados rumores pelas ruas por conta de ele ter se aproveitado da pobre Chelly. Já no meio do caminho, um pobre garoto suplica pela ajuda do grande cavaleiro da armadura branca. O garoto informa que sua irmã havia sido capturada por alguns juvenis e leva o nosso garotão até em direção ao local. E até o gato diz que isso aqui tá muito suspeito e ele estava indo de cara ao perigo. Porém, ao chegarem lá, o prota nota que só são um bando de garotos aleatórios. E eles simplesmente arremessam a irmã do garotão no ar. Porém, mais do que prontamente, o nosso cavaleiro pula para salvar. Só que isso não foi bem sucedido. Os garotos ali estavam de armação para cima dele e começam a berrar que o cavaleiro da família Becker estaria raptando uma pobre criancinha. E enquanto nosso prota é cercado pela multidão enfurecida, o meninão foge para um beco com a sua ganguezinha, mas é rapidamente parado pela Chelly e seu guarda, e ela exige uma explicação.
sobre o que estariam fazendo e por que estariam fazendo esse tipo de trabalho de forjar tudo isso. Somos levados ao Prota, que estava acompanhando a multidão até o castelo com uma plaquinha da vergonha. Até mesmo o gatinho estava com a plaquinha da vergonha. Cherry chega no meio de tudo isso e dá uma bronca ao povo. Não era nada do que estavam pensando. Os boatos do cavaleiro a ter intimidado eram todos falsos, ele apenas a ajudou. Mas ele teria até sido pego tentando raptar uma garotinha, e eles mostram essa tal garotinha que teria sido sequestrada. Mas, mais do que prontamente, a Cherry pergunta se ela seria uma golpista, enquanto remove uma peruca. É, sobrinhos, uma peruca. E ainda pede para trazer os demais garotos da ganguezinha. Todos estavam enganando o pessoal para incriminar o nosso cavaleiro. Mas a gatona defende as crianças, que só estavam fazendo uma pegadinha pelos rumores que ouviram. Pelo visto, ela já extraiu as informações necessárias deles. E por fim, a galerinha lunática decide soltar o cavaleiro pedindo desculpas e tudo o que tem direito. E em meio às pessoas, a garota informa que quando Eirene deu o título de cavaleiro a Grey, isso também veio acompanhado de um título de baronete. Sim, sobrinhos, baronete existe. É tipo um entre barão e entre cavaleiro. E por conta disso, a população estava insultando a honra de um nobre sem razão nenhuma, e ele teria todo o direito de punir cada um deles como bem quisesse. E a punição que o nosso prota dá é que a galera deve caminhar com a plaquinha da vergonha ao contrário, que dizia que o Lorde da Lua Prateada, Grey, é um cavaleiro bom e legal. É, lembrem que ele ainda é uma criança super infantil. E isso deixa a galera meio espantada, estavam esperando algum tipo de punição pesada ou violenta. Cherry cai em gargalhadas, afirmando que Grey realmente é diferente, ele é engraçado. De cima dos prédios, Felder questiona seu NPC, que isso é o que acontece quando dá segundas chances. No caminho, o Prota agradece pela intervenção dela e de ter ajudado. Ainda nesta mesma linha, Cherry entrega quem o incriminou. Foi o mesmo NPC Randola, que é chamado de Matthew. Então, seria interessante investigar ele. O gato acha estranho e faz o Prota questionar do porquê ela o estaria ajudando, dado que a família dela ainda não estava disposta a ajudar na guerra. E a desculpa da garota é porque ela acha o Prota engraçado. Apenas e somente isso. A garota realmente é estranha. Mas antes de se despedirem, Grey sente uma sensação esquisita no ar. E no próximo segundo, Matthew em pessoa, o nosso NPC super chato, chega de maneira agressiva e captura Cherry. Ordena que ninguém se aproxime ou irá matar ela. E ele está fazendo isso apenas para que ela não se aproxime da guerra que viria. Não desejava ver a sua família metida nos problemas de outros. E tudo isso daria certo se não fossem essas crianças encheridas e esse cachorro idiota. Digo, isso daria certo contanto que ela não ajudasse ou defendesse o grande cavaleiro, mas ela insistiu em fazer isso. A ambição do rapaz aí é só eliminar o Cavaleiro da Lua de Prata, e ordena ao cavaleiro que arranque um de seus braços e uma de suas pernas, então só assim vai libertar a refém. E assim, de maneira bem inusitada, e até o que já esperávamos, afinal a armadura toda funciona como uma marionete, o Prota arranca seu braço e afirma que é um cavaleiro e sempre cumpre suas promessas. Enquanto arremessa seu braço arrancado na direção do figurante e o nocauteia ele. Sim, este foi um gancho voador. Desculpa, eu não segurei essa piada. Cherry nota que a armadura estava vazia, não tinha sangue nem manchas. Mas o Prota informa que retornou seu braço para dentro da armadura antes de arrancá-la fora. O rapaz, mesmo domado, afirma que tudo é culpa da garota. Se ela não tivesse ajudado o cavaleiro, os Gregorys não estariam nessa situação, e alerta que chegará o momento que ela precisará segurar o cadáver do seu avô. Enquanto observamos uma multidão se dirigindo aos aposentos do patriarca. E dessa multidão, somos levados a um grupo que dominou o tio Gregory. Brincam que a casa fica bem localizada e os guardas eram tão fraquinhos que nem chegaram a suar. O líder destes mercenários exige que o velho patriarca escreva uma carta para os seus subordinados, onde vão apoiar os Becker na guerra contra o rei. E, bom, isso não fazia sentido, este homem nem mesmo era subordinado de Irene. Mas o velho homem se recusa, e sabe que o malandro não vai matá-lo, afinal, se matar ele, a carta nunca será enviada, e seu título seria transferido para o seu filho devido ao testamento assinado até pelo arcebispo. Assim, nem mesmo o rei poderia contrariar.
e afirma que o Felder mandou apenas gentalha atrás dele. O malandrão se assusta porque a informação do velho homem estava correta. Ele sabia quem o teria enviado. Dentro dos aposentos de Irene, a velha raposa do Felder está discutindo com o seu mensageiro. E nossa protagonista solicita ao seu cavaleiro que siga este mensageiro do seu tio com alguns homens. Do lado de fora, a carta foi enviada da mansão do tio Gregory, e havia o relato do que aconteceu lá até agora. Ele fica de certa forma irritado que seus planos estão falhando, mas pede para retornarem até a mansão e instruírem que façam o que foi mandado, apenas isso. Felder, ao retornar para a sala, informa que não foi nada, era apenas um mensageiro dele tratando alguns negócios do seu reino. Porém, Eirene interroga com mais afinco. A Cidade Branca estava sob lei marcial por conta da preparação para a guerra e sob ordens diretas dela. Então estaria proibido abrir os portões da cidade durante a noite. E novamente pergunta como seu mensageiro do seu reino teria atravessado os portões dessa cidade sem as permissões devidas. E ele fica com maior carinha de trouxa aqui. Voltando para a casa do velho Gregory, a trupe de mercenários está agoniada com a demora do mensageiro, mas notam que uma pessoa apareceu. Essa era a herdeira dos Gregory, e ela estaria montada no majestoso cavalo do Prota. E ao entrar em casa, sem rodeios, ela já é capturada pelo bando. Ela é jogada ao lado do Lorde, mas acaba murmurando algumas coisas para ele enquanto finge estar desacordada. O líder dos mercenários, agora possuindo a neta do Lorde como refém, usa ela como arma de negociação. Isso enfurece o velhote. Após um bate-papo, o líder mete um tabefe na garota. Mas quem chega para defender é o Sr. Gato de Botas, que arranha o rosto do mercenário e logo em seguida convoca um portal usando um amuleto que havia preparado anteriormente. E podemos ver que antes dessa encenação toda, eles haviam preparado a estratégia para invadir a mansão. O Prota não entrou diretamente porque, né, essa armadura branca, reluzente, ia chamar muita atenção. Então, deu o amuleto que roubou do grande Elite ao gatinho e explicou como que funcionava a invocação. E com tudo isso feito, e seu nome sendo clamado pela invocação, Gray finalmente aparece em cena dentro da casa. E ele se apresenta igual a um Power Ranger, fazendo a maior posezinha toda bobinha. Após o discurso encenado, a galerinha do mal parte para cima de Gray. Lâminas partem em direção a ele, mas não conseguem perfurar sua densa armadura, independente de como é atacado. E vendo que uma mosca estava incomodando, ele dá logo um tapão no NPC que sai voando com força total para a casa do chapéu. Gray meteu uma cabeçada igual ao do Cristiano Ronaldo na final da Champions na mão do líder dos mercenários, e isso foi o suficiente para quebrar os dedinhos do maluco. E mais que prontamente, ele dispersa grilhões mágicos ao redor dos oponentes, o prendendo com total garantia. E sem muitos esforços, ele arremessa esse feitiço em todos os inimigos que estão na sala, que facilmente ficam presos nesses grilhões mágicos. Em meio a tudo isso, o patriarca dos Gregory encara o nosso garoto, e depois de ver a aparição repentina dele por um portal e suas magias de grilhões banhadas em luz, não tinha dúvidas. Os únicos humanos capazes de usar magia livremente neste mundo eram os paladinos da Ordem Sagrada. E fazia sentido a Irene não querer tornar a figura dele pública. E assim, nem a Irene sabe a arma nuclear que tem em mãos, né? E por isso, vai reavaliar seu apoio à campanha de sua sobrinha. E por fim, a garotona que vai cuidar dos bandidos, dar um jeitinho neles. Ela até sabe o nome do líder, é Ed Daniel. Ela fez algumas pesquisas de antemão, claro que não só dele, mas de tudo que era ligado a ele e seu bando, como suas famílias, seus entes queridos e por aí vai. Mas, contudo, entretanto, todavia, ela dá duas chances a Ed. A primeira é ele passar a identidade de quem os contratou. E a segunda é, ele poderia morrer ali, e nada teria acontecido nessa noite. Todas as provas seriam destruídas. Ele sairia muito bem dessa situação, e claro, ela não tocaria na família dele. O garotão pede a Sherry que mantenha sua promessa, que nada acontecerá à sua família, e, bom, ele se mata. Não é nada como a gente esperava, mas ele mordeu uma cápsula de veneno e foi de Vasco. E de cima da mansão, o velhote nota que a sua sobrinha já havia enviado os soldados atrás do mensageiro suspeito, e também para ajudar ele. Voltando para a nossa gatona, o seu cavaleiro Abby está nervoso,
Afinal, o tio Felder que movimentou todo esse escândalo, porque queria mover a família Gregory contra os Becker. Tudo isso para fazer ela perder o apoio na guerra. Mas de maneira sábia, ela pede para se acalmar. Este momento, atacar o seu tio seria ruim, e iria abalar as forças de apoio, e tudo que seu tio fez deve ter um motivo oculto, e quer desvendar estes mistérios. Ao se juntarem, a turminha discute as intenções do tio Felder, e até a suspeita de ele ter trazido o filho ilegítimo junto, no caso o pequeno Jimmy. Afinal de contas, no Império, os únicos com a linhagem de cabelo branco são os Becker. E aqui, o velho Felder se dirige até a sua casa temporária. E lá está o pequeno Jimmy, que entona uma voz de arrogância e parece já saber o que o velho estava querendo. Subitamente, Felder se ajoelha e chama o pequeno de seu senhor e relata o seu problema, que na verdade seria o Cavaleiro da Lua Prateada. Ele estaria arruinando todos os planos desde o Porto Hamlet. Ele era uma figura estranha, sem passado, e agia como uma criança na maior parte do tempo, mas tinha muita resiliência e não se importava com as pequenas fofocas. E também era muito poderoso e com extrema coragem. E o mais importante de tudo, ele era leal a Irene. O pequeno Jimmy abre suas asas se revelando um vampiro, e ora, hein, quem diria? E diz também estar curioso sobre esse tal cavaleiro, e decide ajudar o velho Felder. De fundo, o ser angelical aparece novamente, conversando telepaticamente com alguém, sobre ter avistado um vampiro menor na cidade, e pede permissão para obliterar ele, mas é negado, e é ordenado a aguardar o protocolo para o Lich, até que ele mate um humano. E ela fica super irritada, diz a um tal de professor que ele estaria protegido demais esses tais monstros divergentes, e talvez outros seres ruins apareçam em breve por essas decisões. Já no dia seguinte aos eventos, o trio do barulho está reunido como se nada tivesse acontecido. Estão discutindo sobre as estratégias desta guerra. E aqui é farpa para todo lado. Parece aquele tipo de briga que vocês têm no WhatsApp da família com a tia chata. Jimmy aparece no meio desta reunião como uma criança bobinha e inocente, e seu pai brinca com ele. Mas a criança aponta na direção do cavaleiro com a armadura branca e diz que quer muito brincar com aquele personagem. E, sabendo que nosso prota não nega um pedido, a aceitou na hora. E o garoto aloprado levou o prota para uma masmorra da Cidade Branca. Até Cherry foi junto. Isso aqui não é muito suspeito para vocês, não? Parece até uma armação. Deus meu. Cherry só foi de enxerida mesmo, só foi para fazer companhia. Jimmy informa que vão jogar uma parada chamada O Destemido e o Dragão, onde há muito tempo atrás um dragão existiu nessas masmorras e sequestrou a princesa da cidade, mas o Destemido surgiu e matou o dragão. Jimmy, após contar a historinha, ativa um poder ocular chamado de Ilusionista e dá os papéis onde Cherry seria a Destemida e Grey o dragão. Ambos são inimigos mortais e devem lutar um contra o outro pela princesa. E enquanto empunhava sua espada para entrar na história, Grey, que obviamente não foi afetado pelo poder ocular, pede se poderia ser o Destemido, não queria ser o dragão malvado. Afinal, o Destemido parecia ser um cara bonitão e fortão, parecido com um cavaleiro. E o garoto fica meio frustrado que seu poder não alcançou. E aqui, só o gato foi enfeitiçado. Ele tá todo pomposo e achando o dragão malvado, e imagina ter errado a direção do seu feitiço. Novamente, lança o olhar de ilusionista sobre Grey. E ele só ignora enquanto o gato tá tentando comer o capacete. A vida não é fácil para quem tem gatos também. Cherry, por sua vez, entrou completamente na brincadeira e na ilusão. Estava hipnotizada ao máximo. Ela até arrancou um tijolo da obra para atacar no dragão maligno. E ela estava chamando o pequeno Jimmy de princesa, e é justamente porque ele tem cabelo branco igual na historinha que ele contou. E a garotona mete tijolada no prota, desceu o cacete nele à base de tijolo sem reboco. E ao encarar o princeso, afirma que vão juntos voltar para o castelo. E depois disso, foi dito que berros de adolescentes foram ouvidos o dia inteiro nas masmorras. Naquela noite, no retorno ao castelo, tanto o gato quanto Cherry entraram em uma espécie de coma profundo, e Grey não fazia ideia do porquê isso aconteceu depois que saíram das masmorras. Abby informa a sua senhorita que os médicos deram o diagnóstico. Aparentemente, ambos foram infectados com magia negra e precisariam de um sacerdote para tratá-los. Mas fica com dúvidas do porquê Grey estava bem. E chega a resposta que talvez ele seria um grande devoto e teria a proteção do espírito divino com ele.
No quarto de Jimmy chega Dora, uma serva dele, e o pequeno parece não querer nem sair das cobertas, com um olhar entristecido, igual daquelas criancinhas quando ganham um não na sessão de brinquedos. E ele está assim porque foi ameaçado pela Shelley, que estava hipnotizada e com um tijolão em suas mãos. E isso era uma verdadeira vergonha para alguém de sua nobre classe. E ali é revelado seu nome verdadeiro. Ele seria Jones, ou Mestre Jones. Ele desce a mão na sua serva após ela sugerir que poderia eliminar as pessoas que o chateiam. Isso porque eles não podem tomar iniciativas para matar as pessoas. Esse foi o acordo com os espíritos divinos, e provavelmente que haveriam anjos observando seus movimentos. Jones pede para entregar a mensagem ao rei, que ele comece a despachar as tropas das sombras, e antes que continue sua mensagem, ele cospe todo o sangue que Dora trouxe, porque era sangue de um bêbado que ela encontrou na rua e ele detestava algo. E essa é outra cena toda bobinha. No amanhecer seguinte, Jones acorda extremamente assustado e até com sentido. Ao seu lado estaria Gray, encarando ele com uma feição de felicidade. Ele diz que recebeu ordens de brincar com o pequeno Jimmy, da própria Irene. Então, vão ser muito amiguinhos. E sua primeira atividade saudável é ir para fora de casa e andarem sob um sol raiante e maravilhoso. O pequeno já cai no chão feito pedra, imaginando que reconstruir a sua raça de puro sangue será muito mais difícil do que imagina. O prota começa a tratar ele como filho, literalmente chamando de filhotinho e tudo que tem direito. Mas o pequeno garoto não deseja fazer essa atuação e ir brincar com o cavaleiro. Até que o prota decide dar um socão estilo Saitama e explode as paredes atrás do pequeno garoto. E informa que sua senhorita o instruiu que estaria tudo bem arrebentar uma criança caso ela não o escute. E não sei se isso aí é normal de um cavaleiro, mas vamos ignorar. E ambos saem às ruas procurando por aventuras extraordinárias. O garoto precisou vestir uma armadura de mini cavaleiro para não ficar exposto ao sol também. No trajeto, ele topa com a ganguezinha dos moleques que tentaram incriminar ele, mas, inesperadamente, o juvenilzinho aí pede desculpas pelo ocorrido no outro dia, e explicam que são órfãos adotados pela igreja, mas desde que os alertas para a guerra se iniciaram, os financiamentos da igreja foram cortados, e eles ficaram com as granas curtas, e por isso ajudaram na emboscada para difamar o Cavaleiro da Lua Prateada. Mas, depois daquele incidente, é dito que o próprio Gray foi até a igreja e doou diversos pertences a eles. E por isso, esses garotos estavam pedindo pelas desculpas, e por este ato de benevolência e bondade, todos afirmam que quando crescerem, querem e desejam se tornar cavaleiros como ele. Mas Gray afirma que não precisam esperar até ficarem adultos, podiam fazer isso agora, e super incita a molecada a formar sua própria ordem de cavaleiros. O prota acompanha a criançada até a igreja onde moram, afirmando que quer adotar todas elas. Aqui ele já perdeu as estribeiras totalmente. O padre responsável informa que é uma pessoa rezando, e por isso precisam esperar para conversarem melhor. E quem se apresenta após a oração é Catherine, e ela reconhece o prota rapidamente. Seu nome era bem famoso pela cidade depois dos incidentes que ocorreram. Gray, por sua vez, sente uma sensação bem alérgica ao olhar a garotona. E ele acaba por reconhecer que aquele é um espírito divino. Eles sentam-se juntos e ela explica que não está ali para lhe fazer mal, estaria mais curiosa do porquê ele teria se tornado um cavaleiro. Gray, por sua vez, responde com animosidade, que é incrível ser cavaleiro. Todos os dias conhece lendas pessoalmente e as pessoas o respeitam mais do que tudo. Catherine afirma mais logicamente que este caminho não é fácil e talvez um dia, caso ele não consiga respeito dos outros, vai começar a se questionar em ser um cavaleiro. E isso não o fará mais feliz, mas sim o deixará confuso dada a natureza dele que é ser um ser maligno. E por fim, questiona se ele pretende continuar realmente sendo um cavaleiro. Mas, para o Prota, essa missão não era difícil, era de certa forma agradável, e ele permaneceria fiel aos seus conceitos. Após isso, ouvimos o juramento dos cavaleiros vindo de dentro da igreja, e Gray realmente está convertendo os pivetes para a cavalaria. E todos juram lealdade ao Cavaleiro da Lua de Prata, e ele aceita eles pelo seu título sagrado e que vai protegê-los com a sua própria vida. E por fim, o cabra ainda vai trazer armaduras e cavalos para a criançada, e eles precisam bolar o nome e ordem de um banner todo estiloso. Isso aqui tá parecendo a maior cara de gangue do mal. E as crianças que antes tentaram pregar uma peça nele, agora estão brilhando radiantemente para serem da Ordem do Prota. Em seguida, o padre Perry informa que pelas capacidades e como o Prota se comporta, ele deveria ser reconhecido pela Divina Ordem. E claro que Gray fica animado e deseja muito ser reconhecido por eles, mas infelizmente a igreja e boa parte da galerinha foi embora da cidade por conta da guerra, e o padre vem com o maior papinho de que precisam de grana para financiar as paradas. E sem enrolar muito,
Gray avisa que vai conseguir a bufunfa e corre para a taverna mais próxima. E, sem muitas delongas, Gray tá amassando todo mundo no poker. Porém, ao sair da taverna, um dos homens diz que perdeu toda a sua grana na mesa, e se o nosso meninão poderia ceder algumas moedinhas para ele. E como a caderneta do cavaleiro era ajudar todo mundo, Gray segue isso de maneira disciplinada e dá um maço de moedas ao caboclo. Observando o bom coração do cavaleiro, alguns outros Zé Ruelas aparecem para pedir grana para ele, inventando mil e uma desculpas do porquê que precisariam. Mais tarde, temos novamente o encontro de Doria com Jones, e ele está acabado nas últimas, depressão total, porque ele fez tudo o que não queria fazer. Andou no sol, foi até uma igreja divina, quase se encontrou com um anjo, e foi arrastado para todos os lados pelo cavaleiro que se autodenominava o seu pai. E por distribuir moedas, no outro dia, Gray está igual a gente, imaginando em como poder fazer mais dinheiro, já que todos precisam de grana por algum motivo. Chegando ao local da igreja, os garotos criaram um nome e a bandeira do grupo, que será a super invencível Ordem da Lua Prateada. E, sinceramente, eu gostei desse nome. Ficou bem clichê, mas é do clichê que a gente gosta. Os garotos perguntam onde estaria o filho do cavaleiro, e ele se toca que não trouxe o pequeno junto com ele desta vez e vai atrás dele. E, retornando à duplinha de Dory e Jones, ele está novamente desabafando da tortura que está recebendo, tendo que ficar na cola do Cavaleiro da Lua Prateada. E, por conta dessa humilhação, ordena que sua serva vá até o rei e mande agir agora mesmo. Envie o quanto antes o exército que pediu anteriormente. Por conta disso, um dos batedores de Eirene retorna da Cidade Branca, dando a urgente notícia que o rei Bard VI enviou uma ordem a todos seus súditos, para que juntem suas tropas em direção à capital de Lyon. Eirene acredita que o rei está determinado a ir para a guerra e estaria formando sua linha defensiva. E a cada dia que passa, novas notícias da movimentação dos exércitos reais aparecem. Cada dia que passa e o pequeno mestre Jones reclama, aumenta ainda mais a movimentação do rei. E sim, tudo tem a ver com a movimentação da sua serva, que está conduzindo as informações até o rei Bard. E ela continua apressando o rei no caminho, tudo isso para ir salvar o pequeno Johnny das intermináveis brincadeiras dia a dia com o Grey. Ao chegarem próximo das fronteiras da Cidade Branca, os preparativos das tropas de Eirene são realizados. E ela cria um baita discurso. O rei sem coração estaria invadindo as suas terras por meios desprezíveis, e o derradeiro dia do conflito chegou, e que atrás deles estariam seus lares. Então, recuar não era possível, e proclama que a glória sempre brilhe para os Becker. Durante a proclamação, as crianças ficam bem animadinhas no meio dos guerreiros, e isso de certa forma assusta o Lord Horus, afinal de contas eram só criancinhas aleatórias. Até que um dos oficiais relata que eles foram escalados pelo Cavaleiro da Lua de Prata, e são membros de sua ordem. E eles metem a pose das forças especiais Ginyu do Freeza, e a molecada pelo menos assistiu Dragon Ball e tem estilo. Correndo para o escritório, Eirene questiona se essas eram as crianças da Ordem do Prota. E também pergunta se houve consentimento dos pais dessas crianças. Porém, elas respondem que são órfãos, e o padre líder da igreja permitiu que seguissem o Cavaleiro da Lua de Prata como bem entendessem. E por conta disso, decidiram se tornar cavaleiros protetores e dedicariam seus corações para isso. Claro que Eirene se emocionou em ouvir essas palavras vindas de crianças e aguardaria a performance deles em campo, e pede uma licença que vai conversar com o líder deles por um momentinho. No momento exato que saem da sala, ela ordena que Gray os leve de volta para a igreja. E justamente pela essa demonstração de vontade de serem cavaleiros, talvez, no futuro, elas realmente virem isso. E por isso não poderia deixar elas participarem da guerra. Afinal, guerra é um local onde pessoas podem se machucar e morrer. Por isso, elas não devem participar, para terem, no mínimo, um futuro. Mas Gray mete o papo que, enquanto ele estiver por ali, não precisariam se preocupar. E a guerra é um campo de batalha de fervor extremo, um ponto de encontro da vida e da morte. É o lugar onde todos os cavaleiros que buscam mérito e glória prosperam. Ouvindo isso, a Irene fica irritada. Não iria impedir seu cavaleiro de construir uma carreira banhada em glórias, mas não deve arrastar crianças nos desejos arrogantes que possui. O mérito, a glória, as conquistas do campo de batalha também são conquistadas feitas em cima de pilhas de corpos. A razão para que peguem espadas e lutem é para evitar que as suas crianças façam isso no futuro. E mesmo ele sendo poderoso para derrubar um batalhão inteiro, o que faria em um campo de guerra onde centenas, se não milhares de inimigos apareceriam? Ele não daria conta de salvar a vida de todos. Mas Gray afirma que a morte não é tão terrível assim, e se morressem, ele ainda poderia trazê-los de volta à vida. Porém, isso desperta o ódio em Irene, e ela dispensa Gray, afirmando que ele deve repensar em seus atos antes dessa batalha.
Já nos estábulos mais tarde, ele estava chorando junto a Tenedos, explicando o que aconteceu e por que estaria tão chateado. E o cavalo, por sua vez, tem uma ideia brilhante do porquê Irene ficou bolada, e pergunta se o Prota saberia o que é estar vivo. E explica que é sentir coisas, como uma refeição. Se você estivesse morto, não pode sentir nada mesmo sendo consciente. Não teria qualquer compreensão das coisas. Afinal, quem sente é quem está vivo. E a sugestão do cavalinho é que o Prota vá até um restaurante e use sua magia para sentir o sabor das comidas. Isso seria uma experiência mínima de estar vivo. E por algum motivo essa ideia aí cai super bem para Gray. Ambos saem saltitando de felicidade para ir aproveitar e entender o que é realmente estar vivo. Mas no caminho, ele ouve uma discussão do mesmo caboclo bêbado de alguns dias atrás com a sua esposa. Ela estaria impedindo seu marido de ir apostar, afirmando que aquela é a última reserva financeira deles. A mulher chora em prantos que ele já estava afundado em dívidas e até teve 2 dedos cortados por isso. E mesmo a senhorinha demonstrando afeição e preocupação, o lazarento é todo grosso e ainda demonstra uma agressividade para ela. Gray mete a colher nessa briguinha de casal, mas o velho aí coloca toda a culpa no Prota, já que ele tinha dado tanta grana para ele, não resistiu e foi apostar, e ainda tem a cara de pau de pedir mais dinheiro. Mas a mulher, ainda em prantos, berra para não dar dinheiro ao seu marido. Já teriam cortado 2 dedos dele e estava com medo de o que fariam caso ele continuasse indo apostar. O Prota já estava com a mãozinha da grana estendida, com 2 moedinhas de prata para doar. Mas o babaca bate em suas mãos e briga com ele. Como que um barão teria somente 2 moedas e continua enfrentando o Prota, como se ele tivesse culpa em ele ser um bêbado viciado em apostas. Gray abaixa a cabeça e se questiona do que estaria fazendo. Isso não estava escrito nos livros, as coisas não deveriam seguir por este rumo. Enquanto nosso garoto está tristonho e pensativo, os alarmes para a guerra disparam em toda a Cidade Branca. Os exércitos do rei Bard estão se aproximando do território dos Becker. Pelas informações dos batedores, o rei trouxe pelo menos 40 mil homens diretamente, e com os apoios dos outros nobres, pode chegar até 100 mil cabeças. E a Irene possui apenas 20 mil caboclinhos. A missão deles é não permitir que o rei e suas tropas atravessem o Grande Rio, porque aí não teria como defender tantas tropas assim. Eles contam com uma boa estratégia. O rei está marchando há meio mês e todos os soldados estariam exaustos. E como a estação de chuvas no território dos Beckers, o rio vai subir nos próximos dias, tornando a travessia praticamente inviável. Eirene já havia enviado os reforços para os topos dos rios, para montar vigília e para derrubar os barcos que seriam usados na travessia das tropas. E esse seria o melhor momento para eles vencerem as tropas do rei e o capturarem com vida. Dito tudo isso, os 3 lords partem para o campo de batalha. No caminho, Abby pergunta sobre o seu companheiro Gray, e Irene apenas responde que o mesmo tem coisas a pensar e não vai se juntar neste momento. Não iria obrigá-lo a lutar. Abby ainda dá outra informação importante, que Shelley acordou do seu sono profundo e entregou que o pequeno Jimmy não é um humano. Ele conseguia manipular a magia negra e o coração das pessoas. Isso já causa um mal-estar em Irene. Essa não parecia mais ser uma guerra entre humanos. Algo mais profundo estaria acontecendo. Na taverna, os murmúrios não param, devido ao Cavaleiro da Lua de Prata estar ali, ao invés de estar indo para o campo de batalha. E ele está visivelmente cabisbaixo, tristonho, tristinho. Até o gato dá uma moral depois de seu sono profundo. Eles têm uma breve conversa sobre o que aconteceu com aquele homem que pediu dinheiro a ele. E bom, o gato apenas explana que Gray é uma criança ingênua e estúpida. O mundo dos humanos era mais complicado do que nos livrinhos que ele lia, e explica com exemplos que não pensar bem no que vai fazer às vezes pode piorar toda a situação, e ao invés de receber gratidão, a pessoa pode ficar puta da cara com ele. Um dilema moral toma Gray. O que ele deveria de fato fazer? Seguir os juramentos dos cavaleiros ou questionar se deve ou não tomar as ações que acredita serem corretas? Mas no mesmo momento, no destacamento da Cidade Branca, Gray aparece, marchando em alta velocidade, e pergunta aos soldados onde estaria sua senhorita. Ao saber dessa informação, parte no maior galope na direção dela. Os demais soldados acham esquisito ele não estar junto do seu majestoso cavalo Tenedos. Chegando a ela, ele teria uma mensagem super urgente, mas não fala nada, apenas fica em silêncio e isso causa um desconforto a Irene, que pede para ele aquecer os seus músculos e aguardar nessa posição, enquanto vira as costas e apenas vai embora.
Só que nesse instante, a figura do Cavaleiro da Lua de Prata emerge como um assassino e ataca sua senhora pelas costas. Ele ainda a captura e mantém como refém, alertando a todos os soldados para queimarem os navios que possuem. Essa batalha, eles vão lutar na defensiva, e ainda satiriza Irene, que foi uma péssima ideia manter alguém no seu exército cujo a verdadeira face ela não conhecia, e que era muito fácil de disfarçar do Cavaleiro da Lua de Prata. Rindo dessa situação toda, o farsante arremessa Irene em direção a seus soldados, avisando que não teria graça nenhuma se ela só morresse ali, e salta em direção dos barcos em chamas para escapar. A garotona foi cortada apenas superficialmente e não vai morrer só com essa estocadinha, e pede para encontrarem o verdadeiro Cavaleiro da Lua de Prata. Enquanto isso, o verdadeiro cavaleiro estava saindo da taverna da cidade, e nesse instante é cercado por tropas que estavam caçando ele. E sem muitas resistências, mas sem entender bulhufas nenhuma, Gray é preso e acompanha os soldados. Já dentro do Chilindró, o Sr. Gato informa que descobriu o que aconteceu, e conta que alguém se passou por ele na noite passada e tentou assassinar a senhorita Irene. E isso causou um pânico na cidade. Ninguém saberia se ele era o verdadeiro ou o assassino. Na sequência, Irene e sua comitiva aparecem para interrogar o Prota, saber se realmente era seu cavaleiro atrás da grande armadura. Gray não possui nenhuma maneira de comprovar isso, e do nada manda que poderia meter um breakdance para ela. E bom, isso foi o suficiente para ela acreditar nele. Difícil explicar. Ao ser liberado, Gray afirma que vai prender aquele que se fez passar por ele. Porém, sua senhorita não deseja isso e dá a ordem que ele precisa ficar no castelo, tomando conta de Chelly e do Jimmy, e também do tio Felder, mas especialmente do pequeno Jimmy, ficar de olhos nele. E não era o que Gray esperava, devido à grande guerra que se aproximava. Mas Irene estava certa de sua decisão. Mesmo os soldados sabendo que não era o verdadeiro cavaleiro, os boatos já começaram a rolar pela cidade. E como ele nunca tirou o capacete, era muito difícil discernir a verdade. Mesmo Gray tentando responder e contrariar essa decisão, apenas desperta a raiva em sua senhorita, que pede a compreensão dele. Claro, ele fica cabisbaixo, mas de certa forma entende este pedido. E já na cidade, aos arredores do castelo principal, ele debate com Chelly sobre o que realmente deveria fazer e todos os princípios que queria seguir, mas era impedido por coisas ou decisões maiores. A gatona, por sua vez, conforta ele de uma maneira que seu coração volta a ficar quentinho, quentinho. E ela dá a dica que ele pode visitar a igreja. O pastor de lá é um especialista em resolver esse tipo de enigma. Já do outro lado, a sombra da guerra era derradeira, e iniciaram ela de uma vez. Um batedor informa com urgência que os homens do rei atravessaram o rio em uma pequena travessia ao sul, e quando Irene achou que as coisas estavam ruins, elas pioraram. Outro batedor chega informando que os homens também foram vistos atravessando o rio ao norte. É informado que os homens da família Felder, junto dos homens do Conde Casper, foram vira-casacas e estão indo para o lado do exército do rei. Eirene corre com parcela de suas tropas para o norte, onde haveriam mais chances do próprio rei desembarcar da costa. A guerra se inicia nos frontes de ataque. Enquanto isso, Gray está conversando com o padre e se confessando a respeito dos votos que fez como cavaleiro. Afirma que os votos de cavaleiro que fez não são tão literais, e quase ferrou com tudo tentando seguir eles à risca. O padre explica que o problema é que não há nada neste mundo que é aceitável para todo mundo, nem mesmo o mais divino. É normal ficar confuso, porque ele não havia escutado a verdade ainda. No caso, a verdade seria o seu próprio coração. A resposta derradeira é que ele precisa obedecer apenas seu coração. As pessoas podem dizer o que fazer, mas no fim, o julgamento é individual. Talvez não façamos as coisas certas o tempo todo, mas a coisa certa eventualmente vai aparecer. Nem todos vão agradecer a sua ajuda, mas haverá alguém que vai demonstrar gratidão com toda certeza. O cavalheirismo não é algo literal. As palavras escritas nas páginas são apenas chaves para destrancar a passagem até o coração. E que ele precisa é ter fé, uma luz que pode iluminar as trevas ao seu redor e mostrar o caminho correto. Então, quando ele acreditar fervorosamente no cavalheirismo, é para obedecer o seu coração e seguir o que acredita. E nessa hora, certo ou errado, suas ações por si só vão demonstrar as melhores interpretações para o cavalheirismo que Gray deseja seguir. O Prota afirma que foi maravilhoso tudo o que ele disse e entende tudo,
Mas tinha apenas mais uma pergunta, dessa vez algo mais filosófico. Questiona que se uma pessoa morrer e se tornar um morto-vivo, mas ela ainda consegue cantar, dançar e fazer o que quiser, qual seria a diferença entre os seres vivos e os mortos nesse sentido? E a resposta fica bem simples. Não importam as origens, não importam os métodos. Enquanto as intenções de bondade forem mantidas, os vivos, os mortos-vivos, não são diferentes. E no fim, o padre só está tentando correr dali porque o rei vai entrar na cidade e que a sua senhorita Irene provavelmente perderá a batalha. Gray rapidamente se levanta com essa notícia e dispara em direção à sua senhorita. O padre, por si só, deseja acompanhar. Não para lutar, é claro, mas sim para poder fugir das muralhas da cidade. Do lado de fora da igreja, ele se assusta ao ver a criançada portando a bandeira da Ordem Invencível, e todos eles desejam acompanhá-lo. Afinal, eles são os cavaleiros de sua ordem e imploram por essa chance. O padre não aceita isso e pede para as crianças voltarem a dormir. Essa guerra não era para eles. Prota, agora entendendo o peso da vida, não tem certeza se poderá proteger a todos na batalha. Mas a criançada começa a gargalhar disso. Eles já colocaram as vidas deles na linha de frente no dia que fizeram seus votos à cavalaria. Ou seja, não são mais crianças precisando de proteção, são sim cavaleiros que lutam e protegem o seu reino. E o emocional do Prota bate pesado agora. Ele até chora com essas palavras. E vendo essa determinação fulminante de seus pequenos cavaleiros, ergue as mãos e afirma que vão salvar a sua senhorita e vencer esta guerra. Ao sair da igreja, um dos soldados aliados vê Gray e o chama de traidor e decide partir para cima dele, clamando uma raiva por seus irmãos mortos na batalha. Mas Gray mete logo um socão no cara e fica puto, porque toda vez eles o atacam primeiro e depois fazem as perguntas. E o soldado fica puto novamente, afirmando que foi ele quem apunhalou os guardas da masmorra e soltou Felder e o pequeno Jimmy, e saiu vazado da cidade. Ao ouvir que o impostor estava novamente usando seu nome, uma sede de sangue transborda por Gray, e ele decide caçar quem estava se passando por ele. A cena é levada ao impostor, onde um dos soldados afirma que existem perseguidores atrás deles. Mas era apenas um cara, e era o verdadeiro Cavaleiro da Lua de Prata, e ele não estava nem um pouco feliz. De dentro da carroça, o Lord Jones vê aquela perseguição com um olhar de pavor. Ele sabia do que o cavaleiro era capaz. Ele consegue chegar até a boiada que estava fugindo e pergunta com afinco ao líder deste grupo se era ele quem estava se passando e usando o seu título. Então, pergunta o verdadeiro nome dele. E do outro lado, o impostor se assusta com a aura opressora que estava sendo emanada do verdadeiro Cavaleiro da Lua de Prata. O impostor remove o capacete enquanto começa o discurso de vitória. Que ficou sabendo dos feitos do Prota em ter derrotado mais de 50 soldados na sua última batalha. E isso era de fato admirável, mas o que ele faria agora contra 200 soldados de elite fortemente armados? E quem se revela, na verdade, não possui nome. Ele abandonou o seu nome quando assumiu a companhia atual. Ele seria o capitão da primeira unidade dos Guardas das Sombras do Rei. Ele seria o Sombra 01 apenas. O Sr. Gato fica impressionado que eles haviam preparado uma recepção bem calorosa e pergunta ao seu amigo o que ele fará nessa situação. E claro, que Gray vai fazer o que sabe fazer de melhor, bater de frente contra todo mundo. E isso já nem impressiona o gato, que apenas apoia essa ideia nada genial. Enquanto berra que vão atropelar todos em sua frente, Tenedos avança fortemente para cima dos soldados. Sombra 1 ordena aos lanceiros para se posicionarem ao avanço do cavaleiro. Tenedos encara aquilo e no passado ele poderia até ter receio de encarar de frente essa formação. Mas agora, sendo morto-vivo, não ligava mesmo e parte para cima com fúria total. Um dos soldados lança uma corda para capturar o Prota, mas sai voando no meio do campo de batalha sendo puxado para todos os lados. Sombra 1 se assusta com este avanço e compara o cavaleiro a um furacão de desastres. Mas, vendo aquela cena, acredita que a habilidade do seu oponente seja somente pelo cavalo potente que possui, e decide atacá-lo diretamente. E, bom, não parece ter sido uma ideia tão boa assim. Ele leva um socão que faz cair rapidamente. E no chão, ele não entende que força foi essa. Mesmo usando uma armadura completa, parecia que seus órgãos internos estavam despedaçados. E encara que se meteu com uma pessoa errada, o verdadeiro Cavaleiro da Lua de Prata. Já no chão, Sombra 1 se coloca em posição de morte. Ele perdeu e era isso que merecia. Mas Prota informa que não vai matá-lo, não via sentido nisso.
e ele deveria se dirigir à sua senhorita e pedir desculpas pelo que fez. Mas, saindo da carroça já com fúria, está o Mestre Jones, afirmando que está de saco cheio de tudo que veio de todos esses perdedores. E irritado com todas as falhas ao seu redor, ele começa a drenar a vida dos seus aliados. Gray encara que aquilo é a magia negra sendo usada, uma que rouba diretamente a vida de um ser. O pequeno finalmente se revela sendo o Lord Jones, aquele que arquitetou tudo, que estava manipulando o rei Byrd para tomar as terras dos Becker. Ele era, sim, o descendente do grande Drácula, o nobre entre os nobres, o puro sangue. E mesmo Grey sendo o humano mais forte que ele já viu, ainda assim não seria páreo para o seu olhar e para sua força, e deseja mandá-lo para o inferno, ele e sua senhorita, e esse código moral dos cavaleiros que ele tanto pregava. E o moleque aí é poucas ideias, começa mandando uma rajada de fogo gigantrônias que engole tudo no campo de batalha. Grey e nem Tanedo se movem e recebem a explosão de braços abertos. O garoto, como todo bom figurante secundário, começa a cantar vitória antes de ver o inimigo derrotado. E ao olhar para Grey, é possível ver que a sua armadura está destruída e ela se despedaça por conta deste ataque. Mas, como Grey é um morto-vivo, ele não vai morrer, né? Ele já estava morto e, enfim, morto não morre, né? Vamos prosseguir. Ele conjura um feitiço fazendo os guerreiros que tiveram suas vidas drenadas se levantarem novamente, e afirma que agora terão um público para saber o que aconteceu ali. E, pela carinha de Jones, ele realmente não esperava um Lich nessa batalha. A cena vai para Irene e Horus. Ambos estão fadigados no pós-batalha. Eles parecem que conseguiram repelir os soldados que estavam invadindo a outra parte, a parte norte, mas com certa dificuldade. E poucos milhares de unidades sobraram ao lado dos Becker. E do outro lado, no lado do rei, haviam algumas milhares ainda disponíveis. Gregory questiona onde estaria o valoroso cavaleiro Grey, mas Irene apenas informa que foi ordenado a ele ficar no castelo, e pede ao seu tio para recuar. Eles já perderiam a guerra. Enquanto na cidade, a população está empolvorosa com as notícias de fora das muralhas. Alguns soldados alegam que viram o Cavaleiro da Lua de Prata sair da cidade no amanhecer e até discutem se ele teria fugido do campo de batalha. Mas Chad alega que isso é impossível. Aquele cavaleiro não era alguém que fugiria do combate. Enquanto, do outro lado, sem muitas dificuldades, vemos que Grey apenas deu uma surra no pequeno Jones. Voltando para o lado do rio, o rei e o arcebispo estão discutindo sobre essas desgraças da guerra. O arcebispo não concordou em nenhum momento com a mudança da sucessão dos Becker, mas a guerra é quem ditaria o futuro. E como essa obra é tão rápida que, se não prestarmos atenção, vamos perder alguns detalhes grotescos, a batalha final já estava se decidindo, com as tropas do rei dominando as tropas dos Becker, e a Irene no chão, já no fim da batalha. Sobre isso eu disse que essa obra aqui era tão rápida que era difícil de acompanhar e alguns detalhes iam passar batido, mas enfim, vamos continuar. Baird anuncia que se Eirene renunciar ao seu título e sua nobreza, ele vai poupá-la, tanto ela quanto seu exército restante. Mas a garota só liga a chavinha do foda-se e manda o rei para aquele lugar lá. Porém, ordena que seus homens abaixem suas armas. Eles não precisariam batalhar nesta guerra perdida. Só ela deve suceder com a derrota. Mas seus lords ainda querem lutar por seu nome. Eles estão fervorosos para isso. Porém, novamente, ela levanta a voz, dando a última ordem a Horus, Abby e ao tio Gregory, que larguem suas armas e vão para o mais longe possível deste campo. E em pensamentos, agradece que aquele idiota do Grey não esteja ali para testemunhar a sua derrota. Irene Berberi Becker levanta sua espada e, como se fosse sua última movimentação, parte para um ataque suicida para cima das tropas do rei. O mesmo apenas informa que ela seria uma pequena tola e começa a ordenar que seus soldados avancem. Mas no momento que faz isso, uma voz ecoa no campo de batalha e para todas as ações, Irene reconhece essa profunda e simbólica voz. E então ecoam as seguintes sábias e estridentes palavras: humildade, integridade, compaixão, valor e justiça, sacrifícios. Ainda há aqueles que desafiam a lei para manter seus votos, pela glória e por suas convicções. Ele, Grey, jurou fidelidade a Irene e aos Becker, e ordena que seus 12 cavaleiros avancem firmemente pelo campo de batalha. E todos que estiverem contra ela serão seus inimigos, e vai lutar pela honra de sua senhorita até a sua morte.
As tropas do rei se assustam, porque ele era o lendário Cavaleiro dos Boatos, aquele que poderia derrotar 100 homens com um único golpe. E as mínimas tropas do Prota avançam com tanta vontade e ferocidade para cima do exército grandioso do inimigo. De cima e de longe do campo, uma risada é ouvida pelo comunicador de Catherine. Informa a seu professor que é engraçado isso. Quando todos os humanos renunciaram seus votos, uma pequena, mas singela luz ainda permanecia acesa, e ela estava curiosa para saber até onde iria essa pequena esperança, vendo que esse cavaleiro atingiu o seu maior clímax. É mostrado que antes de Grey chegar ali, ele estava reunido com seus pupilos e com o padre. Ele trouxe os cavalos e armaduras para o seu bando, e era visível os símbolos da ordem em seus peitos. E sim, esses cavaleiros que acompanham Grey no campo de batalha são nada mais nada menos que as pobres crianças da igreja. Irritado com tal ousadia, o rei ordena que suas tropas de elite, os Cavaleiros da Armadura de Ouro, ataquem imediatamente. A Anjinha pergunta ao seu professor se seria realmente possível o pequeno Lich vencer este exército real, e ele alega que não. Mesmo o Lich sendo muito mais poderoso que um humano, em enfrentar um exército de quase 100 mil esgotaria sua magia rapidamente, e antes mesmo de chegar perto da vitória. No caminho, o gato está puto da vida novamente. Afinal, este gato parece um adulto ranzinza porque só vive reclamando. Grey poderia ter convocado um exército de mortos-vivos, mas decidiu atacar com a sua pequena ordem apenas. Ao percorrer o campo, ele alega a todos seus cavaleiros para terem confiança. Eles eram todos cavaleiros da Lua de Prata, e o Santo Espírito vai abençoá-los com essa batalha. E, com essa frase, o seu anel misteriosamente começa a brilhar com um clarão enorme que faz até mesmo Catherine sentir a pressão divina nele. E assim, uma descarga de poder divino cai sobre a Terra, cai sobre Grey e suas tropas. Essa era a bênção do Santo Espírito. Os garotos sentem que essa bênção está os fortificando. Eles estão cheios de poder e forças para combater o inimigo. O arcebispo entra em choque. Isso não era possível. Este era um milagre que apenas um paladino poderia usar. E as cenas seguintes entram no mérito de engraçadas, porque as tropas de ouro são literalmente arremessadas às alturas. Os cavaleiros da Ordem de Grey estão abençoados e há um nível de poder que fugiria das capacidades normais. O gato entra em choque novamente e manda Grey se recuperar do juízo. Essa luz saindo deles estaria os queimando. Isso vai matar os três. Mas Grey responde com afinco que isso não são chamas. Isso é a ascensão, é a revelação do Santo Espírito para ele. E até mesmo Tenedos está lutando contra aquilo. Em particular, eu acho que eles estão pegando fogo mesmo, mas enfim. O rei observa com temor suas tropas sendo dizimadas como peças de brinquedo ao vento, e não entende por que um paladino estava sob o comando de Irene. De cima das muralhas da Cidade Branca, o povo sobe e grita o nome de Grey, encorajando sua luta e suas façanhas. Ele era o orgulho da cidade. E muitos se convertem ao ponto de acreditar fielmente no Cavaleiro da Lua de Prata após verem a magia sagrada transbordar dele. O anjo observando o campo já imagina que o pequeno Lich vai virar apenas cinza se ele continuar queimando, mas incita que apenas o lado justo pode realizar magia sagrada. Quando o mal toma a terra, haverão heróis, ou heróis revestidos da Santa Luz, que viriam ao mundo com a vontade do Santo Espírito. Isso era ensinado desde os primórdios. E por conta desses ensinamentos, Catherine entra no campo de batalha se envolvendo com Grey e deseja ajudá-lo. E ela dá um selo de aprovação a ele. E isso cria uma nova aura em volta dele e de seus cavaleiros. E notam que os cavalos e até mesmo ele não estaria mais queimando. Isso era a aprovação real de um anjo. E um novo clarão explode no campo de batalha. O arcebispo, por sua vez, cai de seu cavalo ao ver que o paladino possuía até mesmo um anjo guardião. E isso era o suficiente para dizer que se está travando uma guerra injusta. Essa não era uma guerra aprovada pelo Santo Espírito, e por isso ele estaria recebendo tantos milagres para combater as tropas do rei. O rei, por sua vez, não se acalma e continua ordenando que seus homens avancem para derrotá-lo. Mas o arcebispo condena as ações do rei, alegando que tem todas as suspeitas que ele estaria sobre as forças das trevas para iniciar essa guerra e também continuar ela. O rei, já furioso, saca sua lâmina e parte para cima do arcebispo, mas o anjo os faz teleportar para próximos do Santo Homem e salvá-lo. No chão, o arcebispo berra aos homens do reino de Isaac, que eles viram isso, que o seu rei foi corrompido pelas trevas e em nome do Santo Espírito convoca todos os membros piedosos e acabem com esta guerra injusta.
E novamente, o rei fica irritado, sua mente estaria bagunçada e continua querendo essa guerra. Seus homens ficam confusos, o que deveriam fazer agora? E como todo bom e velho clichê, a história do rei é contada. Rei Harper Bard, do reino de Isaac. Em sua juventude foi conhecido por sua bravura, comandava os exércitos e derrotou os invasores do reino de Allen, que estavam em maior número, e isso o tornou extremamente famoso. E após essa batalha, se tornou o herói do reino de Isaac. E inúmeros jovens se juntaram aos exércitos e se tornaram parte da cavalaria da Ordem de Ouro para seguir a prova marcial do rei. Mas para cada herói existe o fim de seus legados, e as tropas do rei apenas ficam paralisadas, novamente confusas em seu juramento, ou ir contra o Santo Espírito. No meio do campo, o padre da Cidade Branca chega berrando que vai lutar também, e pede para ouvirem ele, e afirma que os cavaleiros vestidos da Sagrada Luz que estão lutando com toda bravura debaixo das armaduras eram apenas crianças de mal 12 ou 13 anos de idade, e questiona se até as crianças estão defendendo sua pátria, o Santo Espírito, porque eles, os adultos, deveriam ter medo dessa batalha. E isso incita a população e os guerreiros que estavam com a moral baixíssima. Já do lado do rei, aos poucos, os soldados começam a largar suas armas, afirmando que juraram lealdade a ele, mas não poderiam combater o Santo Espírito. Alguns soldados próximos ainda alegam que o rei estaria conspirando com um clã de sangue vampírico, e até descrevem as pessoas desse clã. E os olhares de ódio das tropas do rei fincam em seu líder, e ele sente essa penetração na sua alma, e o medo toma conta do seu ser. E a voz do rei é ouvida sendo capturada por seus soldados. E todas as tropas abrem alas e caminhos para o Santo Cavaleiro da Luva de Prata, e eles atravessam com maior honraria até a sua senhorita. Em frente, se ajoelha e pede pelo perdão por ter demorado tanto para chegar e não a ter protegido dignamente. Claro que a Irene se emociona com esse gesto, com essa devoção e esta lealdade, e apenas chora, dizendo que ele apareceu na hora certa. E por isso, a vitória finalmente é proclamada para o lado dos Becker, e isso vibra a todos os soldados e a população que a assistia. No ano de 11.266 do calendário élfico, ou no 10.753 do sagrado calendário humano, durante a Batalha da Cidade Branca que ocorreu no reino de Isaac, o cavaleiro chamado de Grey apareceu pela primeira vez na história da humanidade. E ele derrotou o exército de 100 mil homens fortemente armados do rei Berd sozinho. Um milagre na história militar deste mundo. Após a batalha, o rei Berd foi destronado e ficou no aguardo de uma decisão do próprio Papa. Alguns nobres do Ducado de Becker, que estavam de papinho com o rei, também foram detidos. Com o total apoio do Santo Conselho, a única herdeira da Casa dos Becker, Irene Berbera Becker, herdou oficialmente o título de seu pai e se tornou a Grã-Duquesa. E quanto a Grey, ele havia recebido um novo título. Se tornou o segundo conde no novo Ducado dos Becker, ao lado do tio Gregory. Uma evolução impressionante. Em poucos meses, foi promovido de plebeu até conde por mérito próprio. E seus feitos se espalharam por todos os cantos do continente, e ele foi tratado como um verdadeiro modelo para os cavaleiros, o ideal a todos que aspiram a ser cavaleiros. Naquele mesmo ano, meses depois, o arcebispo Anthony, que participou da guerra, foi até o Santo Conselho relatar o que viu. Um mês após isso, o conselho deu o título oficial de Paladino a Grey. Existiam apenas 5 paladinos em todo o continente agora. Os outros 4 foram treinados pessoalmente pelo Papa. Mas, mesmo que ele tenha sido reconhecido, não foi convocado pelo Papa, o que deixou um arzinho de desconforto nas pessoas. E na capital de Lyon, é dito que, após perder seu rei, estava ocorrendo uma grande batalha para a ascensão ao trono. Afinal, Berd era uma máquina, tinha 12 filhos, e isso os colocou um contra o outro. Porém, do outro lado, a Cidade Branca estava a mil maravilhas e nenhum problema perceptível no pós-guerra. As conversas nas ruas eram boas. Todos sabiam que ninguém ousaria tocar no território dos Becker graças ao Cavaleiro da Lua de Prata e sua senhorita Irene. De dentro do escritório, Irene e sua equipe estão acabados, nas últimas. Este era o Visconde Horus, que passou os últimos 5 dias sem dormir apenas para contabilizar os danos da guerra e indenizar as famílias dos mortos. Ao seu lado, o Visconde Ebb também ficou os últimos 7 dias lidando com os problemas do comércio e da diplomacia no pós-guerra. E essa figurinha é a responsável pelo problemático governo após a guerra, e tinha que cuidar de todos os detalhes.
A Grã-Duquesa Eirene, que estava sentindo a sua imortalidade ascender depois de ficar 9 dias e 9 noites trabalhando direto. Horus pede para trazer Grey para ajudar eles, mas a gatona pede que não façam isso. Ele não tem capacidade para lidar com papelada, vai mais atrapalhar do que ajudar. Um mensageiro chega desesperado à sala e avisa aos lords que o Cavaleiro da Lua de Prata aprontou mais uma. Ele simplesmente vendeu o castelo que Irene deu a ele para o Conde Gregory e estaria agora espalhando o ouro em público para a galera no meio da Cidade Branca. E Irene apenas solta uma risada enfadonha e vai atrás do seu cavaleiro. Mas acima deles, lá no Reino dos Anjos, podemos ver Catherine acompanhada de alguns seres divinos. O anjo que a acompanha é Abad, um anjo de primeiro rank e professor dela, que é uma anjo de segundo nível. Eles foram convocados pelo Santo Espírito, isso por conta das ações que Catherine tomou no plano terrestre, em ajudar o pequeno Lich na guerra. Ela explica que o pequeno tem uma fé devota ao Santo Espírito, estaria disposto a sacrificar tudo pela sua fé, incluindo sua própria vida. Que apesar de ignorante, ele é um raro santo comprometido com as suas convicções, e também um grande cavaleiro fiel ao espírito da cavalaria. E Catherine, aqui, tomou a responsa de se tornar o seu anjo da guarda. O Conselho do Santo Espírito ainda questiona se essa decisão estaria realmente de acordo, se ela realmente teria certeza, afinal, a vida dos Lits é tão, mas tão longa quanto a dos anjos e seres divinos. E bom, ela sim, a anjinha tem toda a convicção em ajudá-lo até o fim. Meses se passam, nevou de maneira forte na Cidade Branca. As pessoas que tiveram um ano difícil finalmente estariam com paz e lazer, principalmente ao verem um tal paladino se divertir tanto em meio a essa neve. O gato, que está batendo o queixo, pergunta do porquê tanta felicidade, e é basicamente porque no submundo nunca nevava, e o Prota só lia sobre isso nos livros. A população, por sua vez, se aproxima para servir ao Lorde Paladino, servindo comida quente e coberturas. Ele poderia ficar resfriado ao meio de toda essa neve. Shelley em seguida se aproxima e pede uma conversa em particular. Até parabeniza que Grey ganhou o Porto de Hamlet para administrar. Sim, ele ganhou depois de vender o castelo e espalhar o ouro para toda a população anteriormente. A garota pergunta de maneira envergonhada se Grey planejava fazer parte da família Becker. E bom, ele nem saberia o que é isso. O gato notou que essa conversa poderia ser perigosa e começa a instruir em como conversar com a garota, que está literalmente perguntando se ele teria algum envolvimento romântico com a sua senhorita. E, por conta dele não estar, ela rapidamente o convida para ser parte da sua família. E ele mais que prontamente responde que sim, o que faz o gato dar uma bicuda nele, porque responde as coisas sem nem pensar direito. E ela cai na gargalhada com essa brincadeira. Foi apenas uma provocaçãozinha dela. Ela fez essa pergunta porque anteriormente discutiu com seu pai que Grey, por ser um paladino e não estar envolvido com a Sagrada Ordem, não teria sobrenome e por isso não pertencia a nenhuma família e pergunta à sua netinha se ela poderia o tornar membro da família Gregory e dá a missão para Chelly. O vovô aqui é poucas ideias também. Chelly volta a explicar para o Prota que recebeu ordens para chamar ele a um encontro às cegas. E acaba explicando como vai funcionar. Não precisa ser nada obrigatório, só levar ela para dar uma volta, um passeio, comprar coisinhas para comer e matar conversa. Ela só precisaria reportar algumas coisinhas para sua família. E ele estava livre para fazer isso. A Irene apenas ordenou que ele deveria patrulhar as ruas da Cidade Branca e ajudar quem precisasse. O trio sai em uma jornada épica pela cidade. Sim, eu conto o gatinho como integrante o tempo todo. Até chegar em uma loja de doces, e Chelly até pergunta se o Prota não gostaria de doces ou algo do tipo. E, bom, bem pelo contrário. Ele tá fazendo a maior cara de felicidade ao ver a parada aí na frente dele, que nem sabe por onde começar a comer. Durante esses momentos de paz, a barraqueira chega. Essa era Elisa, Clara Fernandes, a filha mais velha do Duque Fernandes. A gatona chegou à Cidade Branca depois que Irene assumiu o trono, e estava ali para fazer as partes diplomáticas e blá 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 blá. Vocês sabem todo o resto, é só coisa chata. Ela dá umas farpadas em Chelly, mas nada mais do que isso, e apenas se retira. A pequena Chelly explica que aquela é tipo a sua prima, e prima de Irene também. As famílias de ambas têm uma amizade estreita e elas cresceram juntas, sendo extremamente amigas. Mas, como Elisa era a mais velha,
e sua família mais punk na criação, ela começou aos poucos a ser privada das coisas que gostava para poder dar um destaque à nobreza da família, como se fosse um símbolo de prestígio, elegante, mas ao mesmo tempo frágil e extremamente chato. Cherry sempre imaginou que eventualmente ia acontecer com ela, ser esse símbolo para a família, e se casar com algum nobre homem que nunca conheceu apenas pela reputação. Até que um dia conheceu um cavalheiro, uma pessoa incrível. Sempre existia algo fora do comum acontecendo com ele, mas ela não o envolveria nos seus problemas pessoais, enquanto apenas o veria pelas costas. Mais tarde naquele dia, um mensageiro informa que a agitação acabou na capital de Lion há 2 dias. O príncipe Benedict havia tomado o trono, e ele emitiu um decreto real, convidando Eirene, o conde Gregory e o paladino Grey para participarem da cerimônia de coroação. E seguindo mais tarde ainda naquele mesmo dia, Grey vai se encontrar com o pequeno Jones e Dora, que ele parece ter escondido pelas redondezas da Cidade Branca. Ele entrega alguns artefatos e armaduras para ambos, e memórias ruins tomam conta de Jones. Grey explica que quando Jones matou o exército inteiro de humanos na floresta, seu anjo da guarda Catherine disse que suas ações violaram uma série de acordos entre o Santo Espírito e o clã de sangue, e ela teria o direito de obliterar eles completamente. Mas ele o perdoou usando o privilégio do paladino, na condição de que Jones deve se tornar um seguidor dele até que seus pecados sejam redimidos. Jones pergunta se isso seria algum tipo de piedade, mas um não sonoro e assustador sai de Grey. E ele explica que se um Lich pode se tornar um paladino, então vampiros também seriam elegíveis. É meio que tentando perdoar a alma dele. E agora, Jones e Dora faziam parte da sua ordem, a Ordem da Lua de Prata. E é para fazerem as malas que vão juntos para a capital de Lion. No mês seguinte, a galerinha começou a se deslocar até a capital de Lion. No caminho foram pegos por uma forte neblina, e um dos oficiais informa que existe uma vila próxima e deveriam ir até lá para descansar. Mas no meio disso, Grey tem uma sensação esquisita. Parece que algo os observa. E por conta da neblina, acaba caindo do caminho que seguia e desce montanha abaixo. Já do chão, ele confere se não quebrou nenhum osso. Entenderam? Lich, morto-vivo, ossos. Ah, deixa pra lá. No meio dessa neblina, ele ouve a voz de sua senhora e acena para ela. Só que ela estava diferente, ela havia até trocado de armadura neste pequeno meio tempo. Só que subitamente ela desfere um poderoso ataque com sua lâmina e se estampa na cara de Irene que ela não precisava mais dele. Então era hora de sumir. Ela continuou atacando sem parar. Grey não revida nenhum dos movimentos. De fundo, o gato berra que ela vai matar ele se continuar se movimentando assim. E é para usar a cabeça. A guerra teria acabado e ela não precisaria mais dele. E ele era um dos únicos 5 paladinos no mundo. Logo, onde ele vá, as pessoas vão prestar mais atenção nele do que na existência dela. E por conta desse ressentimento, ela vai querer se livrar dele o quanto antes. Grey sabe que sua senhora não é assim. Ela não pensaria desta forma tão maluca. E o seu voto a ela era de nunca machucá-la, e iria seguir isso para todo sempre. A próxima lâmina dela acaba por arrancar o elmo de Grey, e uma nova risada cai sobre o campo, onde era hilário que o paladino da Ordem Sagrada seria um Lich. Mas seria ainda mais fácil para eliminar ele. Os guardas atacam o restante da armadura e destroem ela. Eirene desfere uma nova rajada de ataques que acaba cortando o braço de Grey. E com soberba informa que é realmente mais fácil cortar um morto-vivo. E por ele respeitar tanto assim seus votos, vai mandá-lo para o inferno. Mas Grey aponta para o seu peito, onde estaria o seu núcleo, e pede para acertar bem ali. Se fosse desejo de Eirene, claro. Quanto mais rápido os braços se apagarem, mais rápido ele vai sumir por completo desse plano. Mas Eirene se segura. Parece não ter culhões para continuar a fazer isso. E Grey encara no fundo dos olhos de Eirene e diz que não tem coragem para fazer isso mesmo. Até porque é contra o Tratado das Vestes Cinzas fazer algo sem permissão. E não se importa com quem ele seja ou o que queira fazer, mas não permitiria que insulte sua senhorita e manda nunca mais entrar em sua consciência, enquanto as brasas da vida do Prota queimam. O ser que projetou Eirene apenas ri e sabe que isso foi um fracasso. E subitamente o mundo retorna ao normal. A Irene acorda Grey, que estava super aéreo. E ele estava há um bom tempo sem reagir, sem responder, estava praticamente congelado. Mas tirando isso de lado, diz que está tudo bem.
e pergunta sobre o nevoeiro que estava atrapalhando eles. Mas não havia nenhum nevoeiro, o dia estava claro e lindo. Então, realmente, Gray estava em uma ilusão. E, próximo dali, dois espíritos demoníacos estavam discutindo. Um deles rindo pra caramba que sua companheira foi queimada pelas chamas de um pequeno Lich. Mas, de qualquer forma, a determinação daquele Lich era mais do que esperavam. E ela não entendia como eles conseguiram o Lich tão facilmente. E ambos parecem ser seres do exército do Rei Demônio, querendo bolar algum tipo de plano para pegar o Paladino e revelar sua identidade. Mas notam que uma guardiã angelical estaria chegando, e ela era bem, mas bem problemática. O garotão aí, que se chama Zelda, informa que a poderia matar para ficarem livres, mas Tarvia não permite. Isso porque quebraria o pacto entre o céu, o inferno e o abismo. Já na Vila Frente, Catherine se dirige a Gray. Ela teria informações boas e más para ele. A boa é que o Santo Espírito aprovou ela como a sua guardiã angelical, e ele foi oficialmente reconhecido pelos santos como um paladino. A má é que ele não poderia revelar sua identidade. Caso seja exposto e subjugado pelos humanos, eles iriam desassociar dele imediatamente e negar tudo sobre ele, e lançariam uma cruzada contra o pequeno Lich. Mas Gray fica super felizão que essa é a única condição negativa e para ele não teria nenhum problema. Catherine se aproxima e fica super feliz com isso. Era apenas uma pobre criança e também inocente. Mas ao chegar perto, ela sente o cheiro de demônio em seu parceiro. Gray, por sua vez, informa que se encontrou com eles, mas não precisaria se preocupar. Afastou o espírito demoníaco. Devido ao acordo das túnicas cinzentas, os demônios não vão usar força contra ele, mas vão tentar distorcer sua fé. Muitos paladinos na história foram corrompidos pelos demônios. Mas Gray bate no peito, não será corrompido por eles, mas é advertido a tomar cuidado. Eles têm muitos associados neste mundo, vão tentar atingi-lo de várias e várias maneiras. E é para tomar cuidado com aqueles que chegarem perto dele com intenções maliciosas. E, finalmente, nossa trupe chega à capital do reino e é aclamada pelo povo da capital. Ali estaria o lendário Paladino. São recebidos pelo novo rei do reino Isaac, o Lord Sharp Benedict. Eirene também se ajoelha em sinal de respeito ao futuro rei do reino. Tanto ela quanto o Paladino estão ali para acompanhar e testemunhar a sua coroação. Sharp vai de encontro a Gray e pede para não fazer tal saudação. Ele não merecia algo neste nível vindo de um raro paladino. Mas Eirene informa que, mesmo sendo paladino, ele é um conde dos Becker, então seria um súdito e deveria se curvar ao rei. Mas Sharp dá umas alfinetadas. Um paladino com apenas um condado era pouca coisa, ele merecia muito mais. Eirene nota que vir até a capital seria algo como um teste para ela, e o futuro rei já estaria tentando provocar isso. E ele tem uma boa visão sobre a Grã-Duquesa, ela sabia ler a situação e responder à altura. Dentro do castelo do rei, Gray se encanta e admira a decoração e o tamanho. Ele discute com o gato sobre a afirmação anterior do rei, e surge a ideia que talvez o rei pense que Eirene não é qualificado para ser a senhora de um paladino. E por isso Gray acredita que o rei pode ser um associado dos demônios, e já prepara um Kamehameha para atingir ele. Mas Catherine desce uma porrada invisível no Prota, manda ele parar com essas ideias e explica que ele precisa entender que um associado demoníaco é um cara mau, mas nem todo cara mau é um associado demoníaco. E, por ele viver na sociedade, precisa entender a estrutura da classe dos homens. E agora, que é um paladino, suas ações representam a Ordem Sagrada e o próprio Santo Espírito. E se ele fizer uma ação contra o rei, todos vão especular que foi ordem do Santo Espírito, e, dependendo do significado, significará que o Santo Espírito declarou guerra a uma nação sem pecados. Mesmo que o rei seja um associado dos demônios, não poderá tomar uma ação tão diretamente. E faz uma analogia, que, como ele tem seu capacete, o enviado do demônio terá sua máscara. Como exemplo, o rei. Se você retirar a sua máscara, ele será um associado, mas quando ele coloca ela, ele é um rei. E então a Santa Justiça só seria aplicada quando ele estiver sem a máscara, e todos souberem que ele compactua com os demônios. E Gray subentende que precisará arrancar à força a máscara do rosto do rei. E uma nova porrada desce em Gray, que também não havia entendido nada, absolutamente nada.